E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora com mais um review de Bad Guy My Boss, resenha do episódio 2. E olha, meus amores, eu gostei desse episódio. O que eu amei foi ver o Ellis sendo o chefe malvado que eu esperava que ele fosse. Isso trouxe uma dinâmica mais intensa, mais conflituosa, narrativa, que me agradou bastante. Eu também gostei muito, eu acho que vai acrescentar muito à trama, o fato do Patty ser um Wookiee com personalidade. Embora o Patty ceda em alguns momentos, né, gente, porque sim, ele está apaixonado pelo Ellis, a maioria das vezes ele faz isso para ele não perder esse jogo intenso que eles estão jogando. O Patty sabe que entre ele e o Ellis tem um certo jogo de sedução ardente rolando, onde ambos estão tentando conseguir alguma vantagem, né, gente? Vamos ver aqui quem vai vencer. Bora lá falar tudo do segundo episódio de Bad Guy My Boss. Vamos lá. O episódio se inicia com o Patty tomando um copo de água já em sua casa, pensando o que é que aconteceu na noite anterior. O Ellis disse para o Patty que ele quer que o Patty fique com ele na empresa para sempre, e aí ele se aproximou, gente, e ele quase beijou o Patty, né? Os lábios dele se encostaram aqui. Ele seduziu o Patty aqui e o Patty se deixou levar, né? Só que na hora que eles iam começar a se pegar ali, o Patty acabou se afastando. O que deixa o Ellis ainda mais ouriçado, né, gente? Ainda mais atiçado para ter o Patty para ele. Principalmente porque o Patty deu alguns sinais ali que ele quer o Ellis também. O Patty tirou uma folga, né, gente? Ele tá fugindo do Ellis aqui, mas o Ellis deixa claro pra gente que ele não vai deixar o Patty escapar. Ele rapidamente vai pra casa do Patty ali e fica tocando a campainha várias vezes. O Patty até chama ele de sem educação e o Ellis fala que o Patty tá enfrentando ele agora. O Patty tá mais ousado, gente. Segura nos braços do Patty ali, enquanto um sorriso de que eu sei exatamente o poder que eu tenho sobre você, pinta no rosto do Ellis. E eu falei que a atuação do ator que faz o Ellis não me convenceu no episódio anterior. Nesse episódio, gente, eu senti que ele deu uma leve melhorada. Ainda é algo a se trabalhar bastante, mas pelo menos melhorou um pouco. Mas enfim, o Ellis pede para o Patty olhar para ele exatamente como ele olhou para ele na noite anterior. O Patty então se força a encarar os olhos ardentes e possessivos do Ellis aqui e fala para ele que ele não sente nada. Ele não sentiu nada na noite anterior, ele não sente nada agora. Não significou nada para ele. Acaba machucando o Patty, gente, porque ele acha que o Patty machucou ele, né? Porque quando ele disse para o Ellis que ele não sente nada, isso machucou o coração do Ellis. Por isso que ele decide machucar o Patty aqui também. Então manda o Patty inspecionar um projeto ali, ele deixa claro que ele vai com o Patty, mas o que realmente fere o Patty aqui, e o Ellis fez de propósito, é pedir o Patty para preparar um presente de aniversário para o Kim. Lembrando que o Kim é o bad friend, o amigo com benefício do Ellis. O Ellis então faz o Patty ir até a sua casa para levar o presente que ele preparou para o Kim, só que isso aqui é um plano do Ellis, né, gente? Ele queria que o Patty passasse a noite com ele, só que o Patty não cede. Dessa vez o Ellis tentou seduzir o Patty com mais força, né? Então aqui ele tinha acabado de sair do banho, tá sem camisa. Dando um pouco mais a fundo na psique do Ellis pra você, gente, a ideia de perder pra ele é inaceitável. Em sua mente, gente, ceder para o Patty primeiro significaria que ele é o perdedor. Isso é um jogo, né? Um jogo de domínio, de sedução, de desejo e de amor. Ele faz o Patty jogar esse jogo com ele. Só que ao contrário das suas outras marmitas, né? Patty é uma pessoa forte, com personalidade firme, além dele ser muito resistente e paciente com o Ellis. O que eu gostei muito aqui é que, de uma certa maneira, o Patty enfrenta o Ellis de igual para igual. O Patty nutre um profundo amor pelo Ellis. Ele não deseja se submeter ao Ellis completamente, porque ele sabe que se ele fizer isso, o Ellis pode transformar a vida dele num verdadeiro inferno de dominação e possessão. Finalmente me deram um chefe cafajeste, malvado, caviloso, gente. Eu gostei demais. Finalmente não ficou só na promessa, gente. A gente vai ter um chefe filho da puta no mundo Boys Love. Pode entrar eles. O Ellis tem um parente ali que é um dos acionistas da empresa, né, que é o PT. Gosta nem um pouco. Ele praticamente estava odiando o cara nesse episódio. Daqui a pouco a gente detalha mais. Aqui o PT tá apresentando o novo projeto dele. O Ellis simplesmente interrompe a apresentação na maior grosseria. Fala que essa quantia que ele vai dar e pronto, não tem conversa, e ele encerra a reunião ali sem mais nem menos. Quando o Patty questiona a grosseria do Ellis, ele fala que o Ellis humilhou o PT ali, o Ellis fala que ele não humilha ninguém, com exceção do PT, gente. Ele não gosta dele de jeito nenhum. Ele fala que o PT não é uma boa pessoa, independente dele ser parente dele ou não, o Ellis quer alguém que lhe traz benefício. Pra ser sincero, gente, eu tô com o Ellis nesse momento. Eu desconfiei bastante do PT aqui, me pareceu que ele tem segundas intenções para se aproximar do Patty, né? Talvez ele tenha percebido que se ele quiser
quiser atingir o Ellis, o alvo dele tem que ser o Pat. O Ellis então fala que se o PT quiser reclamar, que mande áudio, entendeu? Se ele quiser se demitir, problema dele, ele não dá a mínima. Ele então se aproxima do Pat de maneira intensa e pergunta se o Pat está preocupado com ele. O Pat acaba recuando aqui, gente. O Ellis agarra ele pela cintura para evitar com que o Pat caia ali no sofá. Os olhares deles se encontram aqui, gente, e o Ellis começa a encarar fixamente os lábios do quase beija o Pat mais uma vez, mas eles são interrompidos quando o Kim liga para o Ellis. À noite ali, o Ellis acaba escutando o T elogiando o Pat ali no telefone, falando que o Pat é muito fofo, que o Pat é adorável, mencionando que o Pat irá trabalhar com ele. Essa ideia desagrada completamente o Ellis. Ele questiona o Pat do porquê que ele vai fazer isso, e o Pat responde que vai ser muito benéfico para o trabalho ele ter o PT, porque afinal o projeto pertence ao PT. Eles tentam persuadir o Pat aqui, mas o Pat não cede para ele, né, gente? Lembrando que o Ellis tá bebendo 300 litrões de vinagre, né, gente? Ele tá morto de ciúmes, porque ele escutou que existe a possibilidade do T estar interessado no Pat. O Pat então se encontra com um amigo dele aqui, o amigo dele fala que a cara do Pat tá péssima, que ele quer se demitir ali, que ele conhece o Ellis, né, que o Ellis é um chefe nada fácil de lidar, que ele é muito idiota e tal, que ele vai arranjar um novo emprego para o Pat ali. O Pat agradece ele. E aí, para impedir que o Pat e o T trabalhem juntos, o Ellis faz uma inspeção surpresa ali no departamento do T, né, gente? O T precisaria estar ali e ele conseguiu, ele evitou com que o Pat fosse trabalhar. O Pat então confronta o Ellis aqui, expressando a sua decepção. O Ellis fala que ele achava que o Pat era uma pessoa inteligente, mas ele tá mudando de ideia, que ele tá caindo ali na lábia do T, gente, que o T não é uma boa pessoa. O Pat então fala que o Ellis está sendo irracional, e o Pat basicamente fala que o Ellis faz o que ele quiser, que sempre foi assim, e o Ellis fala então que ele vai fazer o que ele quer, e aí, gente, ele beija o Pat aqui. Beijaram com vontade, que pegação boa, o Ellis mantendo a mão no pescoço ali do Pat, gente, depois ele dando uma comida nele por trás ali, enquanto pressiona o pescoço dele. Meu Deus, o Ellis é um cara violento, não estamos reclamando, e o Pat muito menos. Os beijos carregados de prazer e desejo, o Ellis segurando o Pat aqui com força, gente, cada apertada que ele deu aqui, gente. Só que infelizmente, gente, isso aqui foi só uma imaginação selvagem. Não ficou claro se isso foi por parte do Ellis ou do Pat, Brasil, mas eu acho que essa ambiguidade foi intencional por parte do diretor. Ele queria que a gente pensasse que talvez tenha sido os dois, né, gente? Com o Ellis com um pouco mais força, porque o Ellis parece que tá com mais tesão. Talvez o diretor quisesse sugerir aqui que ambos estão imersos em seus desejos, né, gente? Então, a gente não sabe exatamente se foi o Pat ou o Ellis, porque a ideia aqui é que fosse os dois. E eu acho isso muito possível, porque o Pat deseja muito o Ellis e o Ellis deseja exponencialmente o Pat. Ellis então está puto da vida dele aqui, porque o Pat não está cedendo para ele, está desagradando ele hoje, né, ficando próximo do T e tal, e ele decide punir o Pat por causa disso. Para isso, ele vai fazer o Pat ser o servo. O Pat também não aceita a ideia de perder esse jogo dele, se sujeitando a essa humilhação e esse rebaixamento do Ellis. Talvez o Pat esteja consciente que se ele ceder algumas coisas para o Ellis ali, as coisas vão ficar piores do que já estão. O Pat então vai até o T aqui e o T revela para ele o porquê que o Ellis não gosta dele, né? Na verdade, a empresa pertencia à família do T e o T era o principal acionista ali, pelo jeito ele era o presidente, né? Ele ocupava o mesmo cargo que o Ellis ocupa, só que a empresa estava no vermelho, né, gente? O Ellis não confia nele nem um pouco. Para salvar a empresa ali, o Ellis exigiu que a maior parte da empresa teria que pertencer a ele, né, gente? Então ele pediu 70% da empresa aqui, e ele deixa claro que o T é um incompetente, que na gestão dele a empresa sempre ficou no vermelho ali, ele não confia no T nem um pouco, e ele falou para o Pat que o T não é uma boa pessoa, né? Aí o T fala para o Pat que o Ellis tem medo dele tomar a empresa de volta. Embora essa seja alguma das aversões do Ellis ao T, né, gente? O Ellis, pelo jeito, detesta pessoas incompetentes. Ele ainda mais irritado, ainda mais nervoso, e o que fez ele fazer o que fez foi os ciúmes que ele sentiu do Pat, né, gente? Ele é muito ciumento e muito possessivo com o Pat. Ellis então sai com um novo cara, né, chamado de Win. Esse cara quer levar o Ellis a sério, né? Parece que ele pertence a alguma empresa ali. O Win até tentou recrutar o Pat pro lado dele, né, falando que ele prefere que o Pat fique do lado dele do que ele fique do lado do Kim. Ele pediu informações do Pat ali em relação ao Kim, o Pat falou que ele não pode falar essas coisas, e o Win fala que ele tá levando o Ellis a sério, né, gente? Só que o Ellis não leva ele a sério, né? Obviamente que o Win é só mais uma marmita que o Ellis usa, e ele não usa só na cama, né, gente? O Ellis também usa pra negócios aí, a gente viu. Ele acabou fazendo isso com o Kim nesse episódio, inclusive, mas enfim, focando aqui no Win Brasil, ele começa a se pegar com o Win ali na frente do elevador, na frente do Pat.
Patty, né? Só que aí pouco tempo depois, o Ellis aparece na casa do Patty e pede desculpas pelo seu comportamento. O Ellis afirma que ele puniu o Patty porque ele estava próximo do T, mas ele achou que ele foi longe demais. Deixa claro que o Patty desagradou ele hoje, né? Fez coisas que ele não gostou. O Patty fala que o Ellis não tá fazendo sentido ali em relação ao T, e o Ellis acusa o Patty de ter se apaixonado pelo T, por isso que o Patty tá se importando tanto com ele. O Patty fala que isso é ilógico, apenas não quer entrar em uma discussão sem sentido com o Ellis, né? O Patty, como eu falei, ele enfrenta o Ellis aqui, ele levanta a voz pro Ellis também. Não sei vocês, gente, mas eu tive a impressão que isso é uma das coisas que faz com que o Ellis preste mais atenção no Patty, né? É justamente o Patty ser a única pessoa que desafia ele, digamos. O Ellis então segura no braço do Patty com firmeza, afirmando que ele está apenas tentando proteger o Patty, que ele pediu desculpas porque ele se preocupa com o sentimento do Patty, mas não porque ele está errado, porque de acordo com o Ellis aqui, ele nunca está errado. Tá bom, o alecrim dourado aí que nunca erra. O Patty então chama ele de tirano, o que encaixa muito bem, e ele enfatiza mais uma vez para o Ellis que ele não sentiu nada. Ele não sentiu antes, ele não sente agora, que o Ellis ficar usando o Win e o Kim para machucar o Patty não adianta, porque ele não sentiu nada. Isso não significou nada pra ele. Ellis engole seco numa mistura de raiva e desejo, relutante em acreditar nas palavras duras do Patty, né, gente? Talvez um lado do Ellis saiba que o Patty está mentindo para o Ellis e para si mesmo. Eles então aperta o braço dele com ainda mais força e meio que olha pra ele com aquele olhar de tipo, vamos ver então, quero ver se você vai aguentar. E aí ele beija o Patty à força, gente. O Ellis prendendo o Patty aqui, né, impedindo ele de afastar esse beijo. Só que chega um momento que a resistência do Patty diminui, né, gente? E ele acaba cedendo a algo que ele sempre quis, ser do Ellis. Ele então começa a responder o beijo, né, gente? Só que nesse momento o episódio chega ao fim. Vamos ver qual que vai ser a continuação dessa cena, né? E aí, vocês gostaram do segundo episódio de Bad Guy My Boss? Não gostaram? Acharam melhor do que o primeiro? Comenta aqui pra mim e bora discutir. E agora, como sempre, comentar preview do próximo episódio, episódio 3, mas se inscreva no spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Beijão. Pra você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 3 de Bad Guy My Boss. A preview abre com o Patty falando para um jovem ali que não tem nada pra ele comer, e o jovem fala que tem ovos, e o Ellis fala que ele poderia comer um ovo, né, gente? Ele fala isso olhando maliciosamente para o Patty. Depois a gente vê o Ellis cuidando dele, todo simpático, secando o cabelo dele ali, os dois bem próximos, e o Patty falando que ele não vai deixar o Ellis ficar tão próximo dele assim, corta pra ele em cima do Ellis ali, o Ellis grudado nele como se ele fosse uma aranha comedora de gente. Não acho que o Ellis vai deixar o Patty afastar ele de jeito nenhum. O único motivo para os dois estarem afastados aqui é se o Ellis decidir se afastar, gente. Porque se o Patty querer se afastar, o Ellis não permite. Ele provou isso pra gente nesse episódio. Kim aparece, pode ser que ele pega os dois deitados juntos ali, e o Kim fala para o Patty se ele tá preparado para a decepção que ele vai passar por amar alguém como o Ellis. Depois a gente vê o Ellis nervoso indo embora da casa do Patty aqui sem olhar para trás. Corta para o T perguntando para o Patty se ele gosta do Ellis, né? Por isso que ele fica tão próximo dele ali, faz tudo que ele quer. Depois a gente vê o Ellis mandando o Patty marcar um jantar com o Kim ali, falando para ninguém interromper o momento íntimo deles. O Patty e o Ellis se olhando no Brasil, ou como se eles fossem se matar, ou como se eles fossem se pegar. Talvez eles façam os dois. Vamos ver se o Ellis vai beijar o Patty à força aqui, gente. Talvez isso aconteça assim, viu? Ou se ele não beijar o Patty à força, eu acho que ele vai insinuar alguma possessão, talvez falar que o Patty pertence a ele ou algo assim. Me parece que o Ellis vai ser ainda pior no episódio 3, e é isso que eu quero, gente. Eu quero que o Ellis seja um demônio na vida do Patty, pra depois a gente ter a redenção dele, né, gente? Porque se ele virar gadinho muito rápido, não vai ter muita graça, né? Então tomara que ele faça o Patty sofrer muito ainda, né, gente? Só que, como eu falei, o Patty é um Hulk de personalidade, né? Então eu espero que ele devolva na mesma moeda. Eu não sei vocês, mas é esse fogo, é esse caos que tá me divertindo, gente, que tá me entretendo. Eu tô achando essa série bem legal. E vocês? Comenta aqui pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.